Portanto, dar as boas-vindas a todos e a todas. Estava a fazer a apresentação das comunicadoras de hoje, a Maria João Liotte, a Susana Batista e a professora Cristina Ponte. Começar por apresentá-las. A Maria João Liotte é mestrada e doutorada em Sociologia na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tendo coordenado desde 2014 a equipa do Grupo 2, Direitos, Políticas e Justiça. Foi um dos membros fundadores das secções temáticas de Sociologia do Direito e da Justiça e de Sociologia da Infância da Associação Portuguesa de Sociologia. Tem participado num conjunto de projetos, num conjunto muito amplo de projetos nacionais e internacionais, alguns com uma ligação muito próxima às comunidades, e os seus grandes interesses de investigação andam à volta de temas como as crianças e jovens em risco, direitos da criança, delinquência, justiça, violência e crime e políticas públicas. O seu principal projeto, que não é hoje o que nos vai trazer hoje, tem por título Criminalidade Juvenis na Justiça Juvenil e Penal em Portugal. A professora Cristina Ponte é coordenadora executiva do Departamento de Ciências de Comunicação da FCSH, é investigadora colaboradora do SICS Nova, doutorada em Ciências da Comunicação em 2012, tem desenvolvido muita investigação em torno das temáticas de crianças e média, estudo dos média e gerações, média e sociedade e famílias. Correntemente participa num projeto financiado pelo Horizonte 2020 que tem por nome Youth Skills, onde coordena um dos working packages e é responsável, sendo a coordenadora também nacional neste projeto. O outro projeto em que ela está estado envolvida já há 15 anos, se não estou enganada, é o projeto EU Kids Online. Aliás, os dados que vamos hoje explorar e discutir partem precisamente de alguns dados deste projeto, onde tem coordenado também a participação nacional. É uma rede europeia com um conjunto muito alargado de universidades. A Susana Batista é doutorada, mestrada e licenciada em Sociologia, é investigadora integrada do SICS Nova, tem desenvolvido muita investigação em torno das temáticas da educação e da ação pública, e também, mais recentemente, se não estou enganada, em torno destas questões das crianças e dos mídia, participando nestes dois projetos de que já falámos, o Youth Skills, financiado pelo Horizonte 2020, e aquele de que vamos hoje explorar alguns dados, uma pequena parte dos dados, o EU Kids Online. Este projeto é um projeto bastante amplo e de longa duração, já com várias rondas, e portanto também por aí muito interessante, que tem por objetivos, ao longo dos tempos, caracterizar as tendências decorrentes dos novos ambientes digitais, alargar o conhecimento sobre competências e direitos digitais, e identificar fatores e mediações que capacitem a lidar precisamente com estes potenciais riscos digitais. A apresentação hoje vai debruçar-se precisamente por uma parte deste projeto e tem por título Crianças, Digital Drift e Agressão Online, o que nos dizem os dados do EU Kids Online. Eu passo desde já a palavra à Maria João, agradecendo muito a presença das três e pronto, e mais nada. Obrigada por estarem cá. Muito obrigada, Ana, e boa tarde a todos e a todas que estão a esta hora connosco. Também agradecer à Inês, também porque a representação do SICS aqui na organização do que tem sido todo o trabalho de fundo e de retaguarda a toda a equipa de gestão, e a intervenção que nós vamos fazer, e agradecer à Ana Ferreira também as nossas apresentações e detalhadas, e a nossa apresentação Crianças, Digital Drift e Agressão Online, o que nos dizem os dados do Kids Online, que resulta já numa publicação que vai sair entre agosto e setembro. Parte precisamente daquele que é o meu projeto de pós-doutoramento, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o projeto Delinquência e Criminalidade Juvenis na Justiça Juvenil e Penal em Portugal, e que também se situa no âmbito da equipa de Direitos, Política e Justiça, e nós escolhemos precisamente este trabalho para vir apresentá-lo aqui nesta sessão, porque representa um pouco também o que é o espírito da nossa equipa e o espírito do nosso trabalho, num trabalho que cruza diferentes áreas científicas, num verdadeiro trabalho de equipa, e trazendo aqui colegas, nomeadamente a Cristina Ponte, que já nos conhecemos há mais de 30 anos, desde o início do projeto Minerva no final da década de 80, por isso com os computadores sempre no foco, mas sobretudo trazer aqui um trabalho verdadeiramente colaborativo e que nasce de uma preocupação
Quando eu entrei no trabalho do terreno em 2019 em tribunais, o meu projeto de pós-doutoramento procura analisar a delinquência juvenil que entra na justiça juvenil e na justiça penal, por isso estou a considerar aqui toda uma faixa etária dos 12 aos 21 anos e perceber o que é que muda nas práticas, uma vez que Portugal tem uma idade de imputabilidade penal aos 16 anos e 2 sistemas de justiça, justiça juvenil e justiça penal, em função do antes ou depois dos 16 anos, perceber o que é que está a entrar nos tribunais, que revela também as mudanças nos modos de vida dos jovens e do próprio conceito de jovens e, simultaneamente, perceber como é que o sistema de justiça e os quadros legais estão a confrontar-se com estas questões e qual é o processo de tomada de decisão judicial. Por isso, no trabalho do terreno, que tem sido feito prioritariamente em tribunais de família e menores aqui na área metropolitana de Lisboa e também tribunais penais, quando eu entro nessa fase para consulta de processos tutelares educativos da fase jurisdicional, isso eu devo dizer, eu entrei pelo topo, por aqueles a quem foi aplicada mesmo uma medida de justiça, isto é importante dizer, e depois sou convidada também por alguns juízes a assistir a audiências prévias ou audiências de julgamento quando está em causa medidas de privação de liberdade, deparo-me com um conjunto de situações que mostram uma grande mudança num curto espaço de tempo sobre as práticas da delinquência que chegam aos tribunais, nomeadamente com todo um conjunto de práticas associadas a diferentes expressões daquilo que agora se chama ciberdelinquência, aqui ciberdelinquência porque estamos a tratar de menores inimputáveis, e com um peso do digital, e o digital inclui aqui desde os equipamentos, as tecnologias, tudo. Nestas práticas, logo no primeiro tribunal onde comecei a fazer a recolha de informação. E isto levou-me a ter um conjunto de inquietações por ver um conjunto de mudanças nos perfis dos jovens, nas suas práticas, nas questões de género associadas, na própria exigência da investigação criminal, que assim então daria só para outra matéria, e naturalmente naquilo que é a prática de há muitos anos, como falei e partilhei as minhas inquietações com a Cristina, e nasceu aqui a possibilidade, esta necessidade de perceber onde é que eu vou enquadrar, qual é o pano de fundo na vida das crianças e dos jovens, onde é que eu vou encontrar dados que me permitam depois perceber um pouco o significado daquilo que chega ao limite último do tribunal. E foi aí que surgiu a possibilidade de abordarmos e selecionarmos um conjunto de OKids online, e eu passo a palavra à Cristina neste momento. Sim. Muito bem, então, como foi dito, eu estou a coordenar e a trabalhar nesta rede europeia do YouKids Online, que é uma rede que existe desde 2006, que em 2010 produziu o primeiro questionário, o primeiro inquérito de questionário pan-europeu, que envolveu 25 países, e que entre 2017 e 2019 teve a oportunidade de desenvolver novamente um inquérito por questionário, agora em 19 países, sobre as práticas digitais de crianças e jovens, considerando a faixa entre os 9 e os 17 anos. É um questionário com muitos, é um questionário extenso, com muitos pontos, é um questionário que inclui perguntas de caracterização dos respondentes por idade, por sexo, caracterização também em termos psicológicos, com a aplicação de escalas já testadas em trabalhos da área da psicologia sobre a imagem de si, comportamentos de risco e outros pontos que iremos ver adiante, e que procura que os jovens respondam, reportem quais são os seus acessos ao digital, que usos e que atividades fazem, que competências pensam que têm nas várias áreas, desde pesquisa de informação, competências instrumentais, competências sociais, riscos, quais são os riscos que eles reportam, que situações de risco
como é que respondem a essas situações de risco, nomeadamente riscos associados a temáticas sexuais, a bullying, a encontros com pessoas que não conhecem ou mensagens de conteúdos negativos e violentos, e como é que lidam com essas situações de risco, e um outro grupo de questões relacionadas com as mediações que a família, a escola, os seus colegas fazem na sua relação com a internet. Portanto, é um grande questionário com muitas questões e, portanto, não é um questionário focado no tema que a Maria João explora, mas que incluiu esta questão como uma questão de entrada. No último ano, alguma vez trataste alguém de uma forma ofensiva ou agressiva? E aqui, destes jovens europeus, 16% responderam que sim. E o que nós fomos ver era, dentro dos que responderam que sim, aqueles que tinham dito que tinham tratado essa pessoa de uma forma ofensiva ou agressiva no ambiente online. E isto fez-nos formular 3 perguntas para analisar as respostas destes jovens. Se existe relação entre o acesso e os usos que fazem da internet, por um lado, e este envolvimento em agressões online, por outro. Que traços psicológicos, idade e sexo é que eles têm, daí a tal, o que nós podemos ir buscar de informação em relação às perguntas, às questões de enquadramento, aos indicadores, e por fim, os tipos, de que modos é que os tipos de mediação social, sobretudo a família, estão associados a estes jovens que disseram que tinham feito práticas de agressão online. Estas foram as questões e eu passo novamente a palavra à Maria João para o enquadramento destas questões. Quer dizer, a partir do momento em que nós selecionámos a pergunta, colocou-se a questão também do enquadramento teórico, porque eu vinha todo o meu projeto, a base, em um enquadramento muito centrado na sociologia, na criminologia, naquilo que é a componente mais dura do offending, e nós, como a Cristina já referiu, estamos aqui perante um inquérito com dados autorrevelados, mas cujo foco não é a parte ofensiva. Há apenas esta questão que nem sequer entra na questão depois da violação da norma, vai a uma percepção das crianças e dos jovens, e partindo deste cruzamento de olhares entre a sociologia e as ciências da comunicação, que deu muito trabalho e que demorou muito tempo e que andámos muito para trás e para a frente, fomos buscar também contributos que nascem na psicologia, dada a natureza de outras perguntas de caracterização do YouKids Online, do questionário, e fomos buscar também contributos da criminologia e inclusivamente das neurociências, porque as neurociências também estão neste momento com contributos relevantes para a concepção de jovem e sobretudo são muito utilizadas, nomeadamente nos Estados Unidos, em sede judicial, até para comutação da pena, por exemplo, de morte ou da pena de prisão perpétua aplicada a jovens, e criámos aqui um quadro verdadeiramente interdisciplinar e com estas linhas de orientação. Por um lado, percebemos que o conceito que aqui tínhamos base teria que ser o conceito da agressão e fomos buscar aos estudos da psicologia social, essencialmente da aprendizagem social, também do Bandura, considerando o que é a agressão, o conceito básico da agressão, mas agora transpondo-a também para o que é a componente digital, onde um dos critérios básicos da agressão é a existência de uma intenção de causar dano e, por outro lado, ter uma vítima que tenta evitar esse dano, se torna muito mais difícil de perceber e de analisar e de identificar. Por isso fazemos aqui toda uma entrada via a componente da agressão, para situar depois como é que esta agressão pode ser construída no campo da adolescência, uma vez que a base do questionário do YouKids Online se foca muito na análise de traços psicológicos. Adotámos aqui o conceito das tarefas desenvolvimentais, percebendo que é na adolescência que determinados comportamentos de risco, de experimentação, de desafio, que estão associados à construção da própria identidade social, se colocam com especial intensidade, e isso justifica também, todos os estudos Life Course mostram que há aqui um pico na prática de atos delinquentes e atos desviantes que começa a subir a partir do final da infância, dos 10, 11 anos, e atinge um pico precisamente na faixa
dos 15, 19 anos para depois a seguir diminuir, e depois perceber como é que os mass e digital media se tornam contextos de desenvolvimento e de socialização fundamental nesta fase do ciclo de vida, e quais aquelas affordances que estão associadas e que poderão estar associadas mais especificamente ao desenvolvimento de comportamentos de agressão ou eventualmente depois de quebra de norma. Depois situámos um pouco isto percebendo aquilo que a literatura nos tem trazido, e a literatura mais recente na área da criminologia, que nos traz este conceito do digital drift, que é um conceito bastante recente destes dois autores australianos, que recuperam o conceito clássico de drift dos anos 60, se bem se recordam da teoria do drift, da deriva, para explicar o que é a delinquência juvenil, em que eles transpõem para o contexto digital, defendendo que no tempo atual, dada esta intensidade do digital na vida das crianças e dos jovens, e sobretudo mais do que isso, a facilidade de acesso à internet em qualquer lugar, em qualquer espaço, acaba por expandir as oportunidades que crianças e jovens têm para uma quebra da norma, através de encontros de plataformas, de encontros com outros que poderão ter um caráter mais desviante ou que acabam por se tornar aqui como uma quebra da norma, porque nas plataformas, no digital, há aqui uma flexibilidade na construção de identidade, muitas vezes até sob a forma anónima, e simultaneamente tudo o que são as influências pró-sociais tornam-se mais difíceis de ser postas em prática, dada que crianças e jovens passam muito tempo sem a supervisão direta, ou sem uma supervisão e uma mediação adequada por parte daquilo que eles chamam os capable guardians, mas que nós aqui podemos transpor quer para a família, quer para os adultos que estão à volta. E dentro deste digital drift, e dentro de uma questão que é clássica já da sociologia do desvio e da criminologia, aquilo que a literatura mais recente nos traz quando nos fala da agressão online ou mesmo de uma ciberdelinquência, é que a clássica sobreposição entre trajetórias em que simultaneamente a mesma criança passa pelo papel de vítima, mas também pelo papel de agressão, quando se foca a análise apenas mais nos usos digitais, esta sobreposição adquire novas formas, adquire outra intensidade, outra frequência, e era isso também que eu já estava a ver nos casos em tribunal, e por isso também explorar esta dupla condição das crianças que em determinados momentos da sua trajetória assumem estes dois papéis. Por isso tivemos um quadro teórico de cruzamento de várias disciplinas e enfocado aqui nestes principais conceitos. Em termos metodológicos, a opção foi por uma análise de correspondências múltiplas, e a Susana agora dá continuidade a explicar essa parte. Obrigada. Portanto, partindo daquela subamostra de que falávamos, em que selecionámos as crianças e jovens que trataram alguém de forma ofensiva ou desagradável através de telemóvel ou internet, realizámos uma análise multivariada a 2 níveis. Primeiro, uma análise de correspondências múltiplas, que nos permitiu identificar 3 perfis com a combinação de categorias de 2 tipos de variáveis. Um conjunto de variáveis relativo ao uso de tecnologia, como a frequência de acesso à internet por tipo de dispositivo, o tempo despendido em média na internet e um índice sobre autoperceção de competências digitais, e outro conjunto de variáveis sobre o tópico da agressão online, em que combinamos a frequência de agressão por diversos tipos de meios e a frequência de vitimização online. Num segundo momento, classificámos os indivíduos em 3 grupos, 3 clusters, através desta análise de clusters, com base na sua posição nas 2 dimensões do plano. E começamos aqui por apresentar as medidas descritivas das variáveis que contribuíram para esta definição dos perfis, que acrescentámos aqui a idade e o género. O cluster 1 é o menos numeroso, portanto entre 219 crianças e jovens, é aquele que reporta frequências mais baixas de acesso e de tempo despendido na internet, mais de metade diz que usa até 2 horas por dia, bem como de competências digitais. 50% reportam um índice de competências digitais baixo. Mais de 2/3 reportam agressão online algumas vezes no último ano, e quase metade reporta também ter sido vítima online, sendo que 8% apenas uma vez, portanto bullied por mês, uma vez por mês. Chamámos
Emerging Users, Emerging Aggressors, portanto aqui denominamos menor uso, agressão emergente. Mais de 4 em 10 têm entre 9 e 11 anos, portanto são os mais novos, seguidos das crianças entre 12 e 14 anos. Há um peso ligeiramente maior de rapazes, 57%, do que raparigas, 43%. O segundo grupo envolve 290 crianças, é aquele que reportou mais práticas agressivas por diversos meios, 92% online, pelo menos todos os meses, e aquele que reporta também a vitimização mais intensa. Cerca de 40% declara-se vítima e 40% mais de uma vez por mês. É também aquele onde há percentagens mais elevadas de crianças que passam mais tempo na internet, 40%, mais de 7 horas por dia, e com maior frequência de acesso e que revela um índice mais elevado de competências digitais. 78% dizem que têm competências de nível elevado. São aqueles que têm um elevado uso da internet e que reportam agressão frequente. A maioria das crianças neste grupo tem mais de 12 anos, concentram-se sobretudo entre os 12 e 14 anos e 7 em 10 são rapazes. No último grupo, que é o mais numeroso, é aquele que relatou ter praticado algumas práticas agressivas no ano anterior, presencial e online, neste campo mais de 3/4 algumas vezes. Metade dos indivíduos também sofreu vitimização, mas é sobretudo ocasional, portanto apenas 4% refere uma vitimização de uma vez por mês ou mais. Mais de metade são usuários frequentes da internet, despendendo cerca de 3 a 6 horas diárias online, e relatam também competências digitais elevadas, cerca de 76%. São os mais velhos, 9 em 10 estão entre os 12 e os 16 anos, e há uma percentagem ligeiramente maior de rapazes em comparação com raparigas, mas a diferença não é tão grande quando comparado com o segundo grupo. Após ter encontrado e definido estes perfis, tentámos explorar a sua relação com outras características, nomeadamente características individuais, como os traços psicológicos que referia a professora Cristina Ponte há pouco, as suas práticas digitais e a exposição a situações problemáticas online, e também a mediação social proporcionada por famílias, pais, professores e outros adultos. As crianças do cluster 1 são aquelas que apresentam valores mais baixos de confiança e de segurança online, embora 1 em 3 ache mais fácil ser ele próprio online e falar sobre coisas online do que face a face. Comparando com os outros grupos, são as que reportam menos atividades de risco online, embora perto de 1/5 tenha declarado que fingiu ser outro tipo de pessoa online. A mesma percentagem, portanto cerca de 1/5, foi vítima online relativamente a situações de uso indevido de dados e burla, nomeadamente questões com dinheiro. Emocionalmente, 1/3 reporta ter experienciado tristeza, falta de autocontrole e foi acusado de comportamento antissocial, tanto de roubar ou de mentir ou de enganar. Este é o único grupo que coloca os pais como o principal suporte para lidar com situações online, mais de metade, talvez por ser mais novo, e seguido dos pais. 1/3 relatou o uso de dispositivos tecnológicos pelos pais para monitorar o seu comportamento, que é a percentagem mais alta dos 3 clusters. As crianças dos cluster 2 são as que apresentam comportamentos mais problemáticos, social e emocionalmente. Por exemplo, mais de metade faz coisas excitantes, mesmo que sejam perigosas, revelam falta de autocontrole, experienciam também tristeza, e online são de longe aqueles que mais se envolvem em práticas de comunicação e participação que os expõem digitalmente, e também são os que mais arriscam a sua privacidade e a sua segurança. Sentem-se geralmente confiantes e seguros online, 7 em 10 diz sentir-se seguro, embora 1/4 tenha experienciado violação de dados e abuso de identidade, estão próximos do primeiro grupo quanto a ter perdido dinheiro e a ser enganado online. Numa situação problemática, procuram mais os pares do que os pais. E quanto à mediação parental, mais de metade reportou que os pais raramente falam sobre eles, sobre o que fazem online.
e nunca são encorajados a explorar a internet ou aprender coisas novas neste ambiente. Finalmente, no último cluster, há menos referências a comportamentos considerados socialmente problemáticos, menos de 1/5 refere ter sido acusado de mentir ou de enganar, apenas 6% diz tirar coisas que não são deles. Tal como no cluster 2, cerca de 2/3 das crianças sentem-se seguros online, mas aqui temos as menores percentagens de experiência de uso indevido de dados e de situações problemáticas online, portanto são aquelas que se revelam menos vítimas online. Também são aquelas que se expõem menos, os que menos enviam informação pessoal ou que fingem ser pessoas diferentes. 1 em 10 fala com outros adultos, também são aqueles que recorrem mais aos pares, mais do dobro dos pais. Só 1 em 10 fala com outros adultos em quem confia, colocando-os acima de professores ou outros profissionais cujo trabalho é ajudar as crianças. São aqueles que percepcionam maior atenção, apoio e segurança familiar. No entanto, quase metade reporta também que os pais não os encorajam a explorar a internet ou a aprender coisas novas, ou mesmo falar sobre o que fazem ou que fizeram online. São os que apresentam os valores mais baixos de filtros parentais e são aqueles que se veem mais como os ajudantes digitais dos pais. Portanto, metade ajuda os pais quando acham uma coisa difícil na internet. Passo aqui novamente a palavra à Maria João. Sim, em termos, uma das grandes conclusões, e dada sobretudo a prevalência das questões de vitimação em todos os grupos e especificamente os 2 tipos de vitimação, aquilo que parece ser uma vitimação ocasional, mas aquela que é uma vitimação já numa forma reiterada, que remete para as categorias eventualmente dos bullies, é que a criança, que nós falamos muitas vezes como agressora, também tende muitas das vezes a ser a criança vítima. A criança é a mesma e isto tem implicações muito para pensarmos no campo das políticas públicas e nomeadamente no campo das políticas públicas de justiça. Verificamos aqui esta questão de idades que parecem ser idades charneiras e quando nós procedíamos à análise olhávamos muitas vezes para o grupo dos mais novos e percebemos que está lá todo o potencial para cair ou para um lado ou para o outro. Dependerá no fundo das mediações e de evolução, mas será interessante perceber daqui a um tempo onde é que este grupo estaria caso continuasse. E aquilo que é muito significativo e que também vem a ser posto em prática já na literatura da sociologia do desvio, é que o digital de facto há uma menor diferença entre os 2 sexos, entre rapazes e raparigas, e temos aqui uma maior proximidade, sendo ainda que no grupo mais problemático a diferença aí volta a ser mais significativa, mas no tribunal já não se sente essa diferença tão grande, aquilo que é a delinquência juvenil e a delinquência de crianças e jovens ser maioritariamente, esmagadoramente, praticada por rapazes. Do ponto de vista psicológico, aquilo também que a literatura evidencia aqui foi confirmado, um baixo autocontrole que é assinalado por todos os grupos e que é considerada das variáveis que mais influem na passagem à agressão, agravada aqui pela ineficácia dos controles externos, quer formal, quer a nível informal, e depois também do ponto de vista do que é o seu quadro, o seu contexto e as relações, todos os grupos apresentam elevados níveis de privação emocional e experiência de sentimentos negativos. Ou seja, nós concluímos que a família está presente fisicamente, mas acaba por não estar a comunicar, acaba por não se envolver emocionalmente, e isto adquire uma expressão muito forte no grupo mais problemático, naquele que está mais envolvido, é o que assume estar mais envolvido nas práticas de agressão, e aquilo que todos os grupos também salientam é que do ponto de vista da família não encontram nos pais encorajamento nem abertura. Bem, eu não estou a ouvir neste momento, não sei se é um problema só meu. Não, também não estou. Houve aí um. Também não estou. Há um desafio, há uma necessidade também de contacto, uma procura de visibilidade e de aceitação social que tem a ver com as próprias tarefas desenvolvimentais e claramente no grupo que é o mais problemático, um sentimento exacerbado de confiança na sua segurança online, nas suas competências, pensar que nós até a certa altura usámos a expressão os mestres do digital, porque eles sentem-se
completamente um sentimento de omnipotência sobre todos os outros e que tudo o que possa surgir claramente resolvem, apesar de serem aqueles que têm os mais elevados valores em termos, nomeadamente, de uma vitimação reiterada. Por isso também concluímos aqui um pouco pela, de facto, esta prevalência do digital drift, que é aquele grupo que domina na análise, por isso continuamos a ter aqui grupos os mais problemáticos, acaba por ser também mais reduzido, que nos permitiram depois orientar para algumas recomendações práticas em termos. Sim? Posso ver se eu consigo falar. Níveis, Estão a a ouvir? Cristina. Sim? Estão-me a ouvir? Sim, Sim, Ana? sim, sim. Bom, Sim. muito bem. Então eu vou aqui fechar esta parte com as recomendações, mas antes das recomendações, queria só dizer e situar que o que nós trazemos aqui é um olhar daqueles jovens que reportaram ter tido práticas agressivas online e que é muitíssimo minoritário em relação aos 21.000 que foram ouvidos, não é? Em termos europeus. E se pensarmos em termos, por exemplo, de Portugal, nós tivemos cerca de 300 que responderam, jovens que responderam sim, que tinham tido práticas de agressão, e num total de perto de 1.800. Portanto, temos que também relativizar o peso dos jovens que reportam estas situações. Depois, queria também dizer que é um dado que é muito relevante, que resulta destes jovens que reportam ter tido estes comportamentos, a dificuldade em sentirem um ambiente de apoio, de confiança familiar. O padrão em Portugal, tanto em 2010 como em 2018, e vai também no sentido europeu, é a maior parte dos jovens refere que sente que vive em famílias onde sente esse apoio. O que nós encontramos aqui nestes jovens que referem estas práticas é precisamente uma carência desse apoio, que muitas vezes é substituído por usos que estão a ser, até a tender a crescer, de usar formas de vigilância como os GPS ou filtros, mas que se revelam ineficazes porque os jovens tecnologicamente arranjam forma de curto-circuitar essa monitorização. Portanto, uma primeira recomendação é a recomendação pública de que a comunicação familiar em relação ao digital deve começar cedo, não se pense que é na adolescência que ela vai começar, deve iniciar-se muito mais antes, muito mais cedo, quando as crianças começam a fazer esses usos, e deve assentar nesta perspectiva de confiança, de partilha, de apoio conjunto. Porque muitas vezes são também estes jovens, e apareceu aqui, que são os orientadores, os apoios aos usos dos mais velhos em relação ao digital. Em relação aos profissionais, um aspecto que ressalta aqui é que os professores, nomeadamente, mas também os psicólogos e outros profissionais cujo trabalho é lidar com crianças, são muito poucos referidos quando acontece uma situação em que eles precisam de apoio. E isto deve nos fazer pensar também como é que estes professores e estes profissionais precisam de também sentir mais confiança em lidar com as características da cultura digital. Muitas vezes o que nós observamos no discurso dos professores é uma redução do adolescente à condição de aluno,
da parte do psicólogo a redução do adolescente à condição de pessoa com comportamento patológico, falta aqui uma sensibilização, uma formação que eu diria tanto inicial como em serviço, que não ignore que, para além dos conteúdos, dos aspectos organizacionais, estas são profissões de relação e é importante conhecer as características destes jovens, destes adolescentes, enquanto indivíduos que estão a viver uma determinada fase da vida e para os quais o grupo de pares tem uma importância, como nós vimos, e dos resultados gerais confirma-se, são, em todos os países, são a principal fonte de apoio quando alguma situação problemática acontece. Por fim, em relação às políticas públicas, nós pensamos que este trabalho evidencia a importância de não ficarmos fechados numa visão setorial, portanto, irmos para uma perspectiva ecológica, como foi mostrado no enquadramento, que também não isole o online do offline, nem isole os contextos sociais em que as crianças e jovens crescem, e eu diria aqui que talvez melhor do que uma oferta, ou será mesmo uma recomendação para um desenho de programas educativos e de ferramentas de comunicação que sejam construídos também pelos próprios jovens, porque a experiência que eles têm é uma experiência que não pode ser ignorada neste desenho e, portanto, a oferta inclui esta dimensão de participação, de convocação, a que também tenham esta atitude e que também sejam consideradas grupos específicos como as raparigas, mas também direi aqui adolescentes e que vivem em situações de particular vulnerabilidade, adolescentes que vivem em condições socioeconómicas onde as famílias estão muito longe do digital, crianças migrantes que não dominam, que estão em fase de adaptação a uma cultura diferente, crianças com necessidades educativas especiais, portanto há aqui uma necessidade de considerar todos estes grupos. Só para acabar, eu queria dizer que com muito gosto que sou membro colaborador do ICNova, onde já fui membro integrado, neste momento estou integrada no Instituto de Comunicação da Nova, que entretanto se formou, e neste momento realizo a tarefa de ser a coordenadora do Instituto, e saúdo também aqui a minha colega Helena de Serra, com quem penso que estas duas unidades de investigação, e nós aqui somos um exemplo disso, teremos certamente aqui muito espaço para continuarmos a fazer coisas em conjunto, juntando aqui áreas e olhares diferenciados, mas que ajudam a trazer mais visão a problemas desta ordem. Obrigada. Pela minha parte, acho que chegámos ao final, não foi? Agradecer a atenção, estendemos-nos um pouco no tempo, mas realmente agradecemos. Estamos ao dispor também para questões que queiram colocar. Ok, então eu que se calhar começava por agradecer-vos a vossa comunicação e os dados que partilharam connosco e agora se calhar abriria a possibilidade de discussão a todos e a todas que queiram fazer, talvez colocarem ou levantarem a mão ou mostrarem ou então escreverem no chat que eu posso ler. A Teresa Santos desde já mostrou interesse em colocar uma questão e depois a Maria João Simões, muito bem. Obrigada, então. Obrigada às três, a apresentação foi super interessante. E eu tenho aqui só duas questões pequenas, uma para a Susana e outra para a Maria João. Para a Susana, eu gostava de saber como é que estes 3 clusters que foram identificados para os 1400 jovens europeus, qual é que é o peso deles em Portugal? Tem o mesmo peso que têm para o contexto europeu? Varia de país para país?
como é que eles se comportam nestes 3 clusters. E para a Maria João, gostava de saber como é que mais ou menos estes 3 grupos de jovens são representados no tribunal. Qual dos grupos é que aparece mais vezes e qual é que é o resultado depois no meio disto tudo, se é possível ter essa informação. Obrigada. Se calhar a Maria João Maria João Simões colocava as questões e depois eu deixava que respondessem. Depois fazemos uma segunda ronda. Eu queria dizer que gostei bastante da apresentação e queria colocar duas questões. Uma delas era se o estudo reporta para os meios em que esses jovens agem online, ou seja, redes sociais ou outro tipo de meios, ou que tipo de redes sociais são, em que tipo de redes sociais funcionam, e por outro lado, se estabeleceram ou se há alguma relação no estudo com a classe de origem, a condição socioeconómica e as diferenças em relação ao tipo de comportamentos, quer online, quer offline também. Era essas duas questões. Muito obrigada, Maria João, e agora dava espaço para que respondessem. Eu se calhar começava pelas questões metodológicas, a Susana. Está bem, sim. Nós para este estudo em específico utilizámos o total dos indivíduos, ou seja, não distinguimos aqui por país os diferentes clusters, mas utilizámos realmente todos. É o nosso intuito agora focar-nos em Portugal, porque teríamos que fazer recortes para cada um dos países e é um peso muito reduzido, como a Cristina estava a dizer, em termos daqueles que reportaram ter tido estas práticas e sobretudo online, não é? Porque aqui nós temos o recorte, ainda para mais, não são só ter agredido ou tratado alguém de forma ofensiva, é tê-lo feito online. E portanto aqui só nos focamos na amostra na sua totalidade. Sobre o tipo de plataformas ou de redes que eles utilizam na internet. O estudo tem partes em que distingue, portanto, o que é que usam. Nós aqui no que nos focamos foi nas práticas. Que tipo de práticas é que têm? O que é que fazem? Falam com pessoas de diferentes países, envolveram-se em campanhas, protestos ou assinaram petições online, discutiram assuntos políticos, jogaram jogos, pronto, ficámos-nos nas práticas usuais ou nas práticas que se chamam práticas de risco. Por exemplo, procuraram contactos novos que não conheciam anteriormente, enviaram informação pessoal, enviaram fotos ou vídeos para alguém que não conheciam antigamente e ter reportado aquelas práticas de ser vítima por ter sido enganado, por gastar mais dinheiro do que deveriam, ou terem usado os seus dados pessoais, os seus passwords para fingir ser essa pessoa. Em relação à outra questão metodológica, sim, temos um problema relativamente às variáveis do estatuto socioeconómico, era uma que nós queríamos absolutamente ter, mas a verdade é que a nível europeu a maneira de medir essa questão foi através também de uma pergunta de autoperceção numa escala de 1 a 10 da sua situação socioeconómica. Nós em Portugal fizemos uma pergunta aos pais, várias perguntas aos pais para determinar o estatuto socioeconómico, e o que nós vimos é que não há muita correspondência entre essa situação quando utilizada por variáveis mais concretas sobre a situação profissional dos pais, a sua escolaridade, etc., e aquela autorreportada pelos jovens, não é? E, portanto, que se situam normalmente numa escala média alta.
E então optámos por não a utilizar aqui, porque era a única que tínhamos para todos os países relativamente ao estatuto socioeconómico. Mas nós vemos em Portugal e no relatório e o Kids Online de Portugal que esta variável tem bastante impacto nas práticas da internet, na mediação social proporcionada pelos pais, etc. Não sei se respondi a todas as questões metodológicas. Acho que perdemos a Maria João, não foi? Parece que sim, que perdemos a Maria João. Bem, então, mas se calhar vamos dando-lhe tempo para Para voltar. Para voltar, se calhar a professora Cristina poderia continuar a responder, pelo menos a parte das questões. Já não me lembro qual foi a questão que foi colocada, porque penso que a Susana respondeu às questões metodológicas. Sim. Teresa tinha colocado mais uma questão, era qual questão? Para a Maria João, tinha a ver com comparisões das clusters no tribunal. Sim, é mesmo para ela. Essa tem mesmo de ser ela. Pronto, eu imagino que serão os jovens mais próximos do cluster 2, não é? Que é aquele que tem situações mais problemáticas que nós identificamos aqui, mas não quero estar... portanto, nós como vimos, não é? Portanto, nós identificamos um cluster 1 que são baixo uso, baixa agressão, mas são aquilo que nós chamamos os emergentes, não é? Que podem evoluir para um dos dois grupos seguintes. O grupo 2 é o grupo claramente muito problemático, não é? E sobretudo sobretudo é um grupo onde se vê muito uma ousadia em romper com normas e um sentido de que perdido por 100, perdido por 1000, passa a expressão, se os outros me veem como ladrão, então se os outros me veem de uma maneira como alguém que rouba, quase assumir isso, não é? Portanto, há aqui uma atitude reportada mesmo nessa linha e em relação à internet também curiosamente, são os que também foi mostrado, não é? Portanto, exploram mais, vão a todas as oportunidades que a internet proporciona, portanto, tiram imenso partido das oportunidades, mas fazem de uma forma que é pouco segura, não é? Pouco cuidada, portanto com grande grau de exposição e daí também serem muito vítimas online. Nomeadamente, por exemplo, de roubos de identidade, de roubos de fraudes financeiras. E um outro sentido, não é? Que, como dizia a Maria João, transparece, este é um sentido de potência, portanto, de terem a ideia de que dominam também o online, quase como também dominam o offline na sua relação com os outros, portanto. Esta é uma área claramente para a Maria João. O que concluímos é que a larga maioria destes 1400 está ali no limbo, não é? São jovens que fazem práticas, que reportaram algumas práticas de agressão pontuais, que também experimentaram experimentaram também situações de serem alvo de agressão, portanto, mas o que é isto? E nós, claro, que recomendamos que leiam depois o artigo quando eu sair, porque nós no YouKids Online, um dos trabalhos que fizemos foi, para além dos questionários, nós fizemos um estudo também em 8 países europeus sobre como é que os jovens percepcionam o que é o risco online e como é que percepcionam situações de risco como esta que nós tratamos aqui, a agressão online. E ouvi-los sobre esta matéria traz-nos um olhar
em que há muitas cambiantes que estão presentes. Depende da situação, depende de quem é a pessoa, pode ser uma brincadeira, pode não ser visto como brincadeira, portanto, há muitos fatores que, quando olhamos para uma resposta fechada desta maneira, nós não conseguimos ter presente, não é? E, portanto, aqui é também um sinal de que é necessário combinar a atenção a estes padrões com a atenção à voz e ao modo como os jovens experimentam, vivenciam estas situações. Já que tenho um bocadinho de tempo, queria chamar a atenção para um ponto que é no YouKids Online. Nós construímos um quadro em que situava os jovens enquanto destinatários de conteúdos que eram distribuídos na internet, acessíveis a todos, possíveis, podiam ser contactados por pessoas com intenções danosas, portanto, riscos associados a conteúdos, riscos associados a contactos meramente iniciados por adultos, e um terceiro grupo que era o risco das próprias condutas. Portanto, vive-se na internet situações de risco que são elas próprias geradas pelos jovens. Portanto, sair daquela ideia de que os jovens são só vítimas dos adultos dos adultos e de toda essa posição do outro, da autoridade. E nas condutas, portanto, nós destacávamos que os jovens podem ser vítimas de pares, portanto, de pessoas da mesma idade. E agora, estes 3 Cs, contactos, condutas e conteúdos, foi um quadro que inspirou muitas recomendações feitas sobre os jovens e a internet, da Unicef, do Conselho da Europa, da Comissão Europeia. É um quadro que é muito citado. Isto é um bom exemplo de como é que a investigação influencia políticas públicas, mas agora procedeu só uma revisão deste quadro, em que se inclui uma 4ª dimensão, que são os riscos que decorrem dos contratos que as próprias plataformas geram, nomeadamente com a intensificação da digitalização, não é? Portanto, a captura de dados pessoais e depois toda essa monitorização que é feita com esses, a partir dos dados que os jovens e que todos nós vamos deixando na internet. E finalmente, para além deste 4º C, há uma identificação de que há riscos que são problemáticos e que atravessam toda a experiência na internet. E entre esses riscos estão as questões relacionadas com o bem-estar. Portanto, a situação na internet é uma situação que pode gerar questões que afetam o bem-estar a nível de o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar, sentir que tem ali um espaço e gerir o equilíbrio entre a exposição e a participação e a privacidade. Portanto, há aqui um grande trabalho que, em termos de práticas de mediação, também deve ser considerado. Okay. Este documento, este novo quadro, saiu agora, como foi gerado, numa plataforma que tem como base o YouKids Online, mas que é uma plataforma que a Susana também acompanha, que se chama Children Online Research and Evidence, que é uma plataforma que procura disponibilizar a investigação sustentada em evidências, portanto, sobre o que é a experiência digital das crianças online. Ok, eu se calhar pedia-vos para partilharem esse link no bate-papo, assim quem estiver interessado. Sim.
quem estiver interessado poderá mais facilmente chegar até lá. E como ainda temos 2 minutinhos, não sei se mais alguém tem alguma questão que queira colocar. Se não, eu também posso colocar algumas. Eu fiquei muito curiosa acerca de uma questão que já foi levantada, que se relacionava com os perfis socioeconómicos destas crianças, e não só na diferença entre os 3 grupos, e pelo que eu entendi da resposta da Susana, havia alguma coincidência entre, eu percebo que essas questões não foram feitas de um modo geral, foram feitas em Portugal, e depois o que verificaram foi se havia uma coincidência entre esses perfis, ao fim e ao cabo, e a percepção das crianças acerca dos mesmos. Mas eu tinha curiosidade relativamente não só às diferenças entre os 3 grupos, mas em relação à diferença quanto ao grupo geral. Isto julgo que são 16% da amostra total do YouKids Online. Ao fim e ao cabo, o que eu estou a perguntar é em que é que diferem as crianças que têm estas práticas agressivas online das crianças que não as têm. Se existe alguma diferença ou não, eu calculo que existam. Por outro lado, também tinha uma outra questão que uma das vossas conclusões é que existe uma grande que os agressores, muitos deles também são vítimas. E eu gostava de colocar a questão ao contrário. Existem vítimas que não são agressoras? E depois, mais uma vez, o que é que diferirá essas crianças e jovens das que são também agressoras? Eu tinha também uma questão, quer dizer, tenho várias, mas vou parar, se calhar pararia por aqui, uma questão genérica, que é porque é que não existe diferença, porque é que vocês pensam que não existe diferença entre sexos, ao fim e ao cabo? Foi outra das conclusões que tiraram e que depois não acabámos ainda por não explorar, e se calhar parava por aqui. Eu teria muita curiosidade em saber quais é que são as diferenças ao longo dos tempos, já que a Cristina tem participado nestes questionários desde 2006, se existem ou não, e entre os países também, mas poderemos deixar isso para uma outra vez. E muito obrigada. Nada, agora também não estou a ver a Cristina, mas posso adiante. Está aqui, mas não estamos a ver. Não, eu estava só aqui, é porque fui buscar aqui, só queria confirmar que o site que eu pus é mesmo este, penso que é, mas queria mesmo confirmar. Sim, eu vou pôr, eu ponho também. Sim, pronto, sim. Eu, em relação ao estatuto socioeconómico, tem mesmo a ver com a questão de ter sido utilizada uma variável que nós constatamos em Portugal, que primeiro não varia muito, não é? Porque quase todos se situam numa posição média alta e portanto não permite distinguir propriamente os inquiridos, e depois porque não consideramos que tenha muita fiabilidade. O que eu me lembro que a Maria João partilhou connosco foi que nas crianças que ela via no tribunal, as diferenças socioeconómicas já não eram tão expressivas como antigamente, ou seja, utilizando sendo o crime, entre aspas, feito através da internet, não se verificavam tantas diferenças como ela teria verificado anteriormente. Eu lembro-me dela ter referido isso. E, portanto, eu não posso responder à pergunta se, em termos socioeconómicos, estas crianças diferem das outras, mas a tendência que a Maria João tem verificado noutros aspectos é que não. Em termos das grandes diferenças entre este grupo de agressores, estas tais 1.400 crianças e as restantes, eu penso que nós podemos destacar duas principais. É a questão dos traços psicológicos, né, portanto, e dos comportamentos considerados problemáticos, que são muito mais referidas por estas crianças, sentimento de falta de controle, sentimento de querer fazer coisas excitantes, mesmo que sejam perigosas, ter tirado coisas sem ser dele, ter sido acusado de ser mentiroso ou de ser ladrão, entre aspas, pronto. Portanto, por um lado essas características psicológicas, por outro lado o tipo de mediação parental no uso da internet, portanto, que são muito menos, não só no uso da internet, mas também no sentimento de segurança, acompanhamento e de sentirem-se ouvidas em casa. Portanto, eu penso que esses dois conjuntos de variáveis são os que mais distinguem, mas queria destacar mais uma vez que o foco deste artigo não foi analisar diferenças entre agressores e não agressores, foi mesmo
tentar perceber quem são os agressores e o que distingue os agressores. Portanto, o foco não está claramente nessa distinção. Pronto, essas duas. E a questão do género. O que nós verificamos aqui é que há mais rapazes do que raparigas, okay? Mas, como dizia a Maria João, se calhar a diferença é que é menor, mas o género contribui não só para explicar diferenças entre agressores e não agressores, mas também os grupos de agressores. Portanto, aquele grupo que mais relata ter se envolvido em práticas agressivas tem 7 em 10 são rapazes. E essa diferença é estatisticamente significativa, ou seja, há diferenças, mas se calhar face a outro tipo de práticas agressivas, que não envolvem só o online, esta diferença é menor do que já se tinha encontrado noutros estudos. E agora a Maria João voltou, portanto ela se calhar pode responder àquelas perguntas que tinham sido colocadas. Pronto, eu peço desculpa, mas fiquei mesmo sem internet e estava complicado, espero que não volte abaixo. Em relação às perguntas que a Teresa colocou, quer dizer, eu ainda não concluí o trabalho de campo. Comecei num tribunal, estou neste momento já noutro e tenho outro ainda, mas em relação aos 3 grupos, eu penso que os 3 grupos estão representados e passando pela fase das medidas que são aplicadas, as medidas tutelares e educativas, estamos a falar de práticas entre os dois. Acontece por um lado, um conjunto muito diverso de práticas, e nós de facto não tivemos a possibilidade, nem o questionário tinha esse objetivo, de saber que tipo de práticas, quando a criança ou o jovem diz que agrediu ou ofendeu, é porque à partida tem uma percepção disso. Aquilo que eu encontro maioritariamente no tribunal é crianças e jovens que não têm a percepção que ofenderam ou que causaram dano. E este depois é que é um grande problema, é que sem querer, em algumas das práticas e algumas com uma gravidade, já passaram para o lado daquilo que é qualificado como crime pela lei penal. E esta fronteira, não só eles, como às vezes a maior surpresa ainda é dos próprios pais, que não têm também a noção que determinados factos configuram práticas de factos ilícitos. Por isso, a sensação que eu vou ter é que vamos ter presentes os 2 grupos, o mais problemático e o terceiro, sendo que a lei tutelar educativa, como não abrange basicamente o primeiro, pelo menos em termos das idades. Agora, aquilo que é a grande diferença, há 2 grandes diferenças que eu noto relativamente a investigações que eu fiz anteriormente, do mesmo género, de análise de processos. Por um lado, altera radicalmente, o digital altera radicalmente o que é o perfil, pelo menos o que era o perfil esmagador da justiça juvenil, porque muitos destes casos são jovens, alunos de quadro de mérito, quadro de honra nas suas escolas, perfeitamente inseridos, socialmente inseridos do ponto de vista familiar, com origens de classes sociais elevadas, estou a falar mesmo classe alta, média alta, 2 das audiências que eu assisti eram jovens, um conjunto de jovens todos de classe alta e estavam lá os melhores alunos da escola, e isto muda a própria intervenção da justiça e sobretudo coloca em causa, e essa é a grande discussão a nível internacional, tendo a intervenção da justiça juvenil instrumentos de avaliação do que é o perfil dos jovens e sobretudo em Portugal do que é, além dos factos, o que é o risco deles virem a reincidir e da necessidade de educação para o direito, todos os fatores de risco não estão presentes em muitos destes jovens. Estamos a falar novamente do topo daqueles que foi aplicada a medida, porque também diga-se de passagem que a maioria dos casos que são denunciados mesmo às polícias ou ao Ministério Público, no âmbito da justiça juvenil, independentemente de serem digital ou não chegam sequer a esta fase. Só 14% a 15% por ano em Portugal é que chega a ter a aplicação de uma medida e é que chega à fase de ter um juiz pela frente e ter uma audiência, seja prévia, seja de julgamento. Por isso, quer dizer, a maior parte também das práticas, de facto, quando são qualificadas mesmo pela lei penal como crime, comparadas a atos de delinquência ou de ofensa, acabam por ser arquivadas ou objeto de uma intervenção muito mais linear. Isto coloca em causa a intervenção dos modelos, coloca em causa os instrumentos e levanta, acima de tudo, e essa é outra grande questão para a jurisdição toda da família e das crianças, é que fazer prova destes factos
decorre a intervenção da Justiça em função do local físico onde ocorreu a prática. E nós aqui no plano tecnológico, isto leva a um conjunto de situações que altera radicalmente, e eu tenho tido necessidade mesmo de ter uma aprendizagem junto da Procuradoria-Geral da República no campo da investigação criminal, tudo o que é factos que envolvam o digital, que envolvam o uso de plataformas de tecnologias, requerem outros meios na própria jurisdição e requerem uma complexidade, só para ter um exemplo, o que está em causa começa por ser, por um lado, as operadoras de telecomunicações, falando, por exemplo, quer em telemóveis, quer em computadores, que têm que dar autorização, que têm que saber o que é que se vai pedir. Depois há situações que se prendem com a próprios... Onde é que estão localizados os servidores das plataformas, como o Facebook, como o Instagram? Qual é o servidor? Onde é que está o servidor europeu? Porque é que depois começa a ir escavando um pouco mais? Porque é que a Facebook escolheu, por exemplo, determinado país para ter aquele servidor? Percebe-se que grande parte daquilo que seriam crimes, por exemplo, de difamação, naquele país não constituem tipologia criminal, logo isto levanta outros, e isto altera radicalmente toda a própria natureza da intervenção, até junto de crianças e de jovens, porque coloca-se em causa quem é que de facto o autor de algumas das situações, porque não basta ser o dono do telemóvel, não basta ter aquela identificação, temos situações muito diversas. Temos outro patamar, e isto cruza-se nomeadamente no caso de alguns jovens também mais de origens, e isto tem que dizer que não é representativo, é apenas algumas inquietações que foram surgindo, é que nós temos jovens associados muitas vezes também ao tal percurso de vitimação, mas mais do que isso, neste campo, jovens também que têm processos de regulação do exercício das responsabilidades parentais, além daquilo que é isto em sede de tribunal. E o que nós depois acabamos, quando cruzamos os processos, porque quando eu consulto um processo tutelar educativo, vêm todos os processos que essa criança ou jovem tenha, nomeadamente processo de promoção e proteção ou processo tutelar civil, nós depois, ao consultar os processos mais relativos àquilo que é a intervenção dos pais, também nos deparamos com situações idênticas realizadas pelos pais. Só que, enquanto adultos, algumas dessas situações não são objeto de criminalização, e quando são em termos de crianças e jovens, e por isso alguma da discussão que aqui se prende é perceber o que é que faz parte da experimentação e como é que a justiça consegue vir a lidar com estas questões que fazem parte do próprio desenvolvimento jovem, da experimentação, e aquilo que já passa para o outro lado e que tem que ser objeto de criminalização. Agora, também dentro do que eu encontro envolvendo o digital, nós temos um outro conjunto de factos, que são factos que remetem para novas tipologias, eventualmente criminais, tem a ver com a cyber dependent, que é todo o conjunto de ciberdelinquência que envolve e que depende do uso da tecnologia, ou seja, sem a tecnologia, aquela quebra da norma, aquela violação não constituiria um crime. Por isso temos aqui todo um conjunto de novas situações a chegarem aos tribunais e para os quais as mudanças sociais vão muito mais aceleradas e que exigem outros olhares, exigem um aprofundamento. Eu não consigo neste momento dar a resposta total aos grupos, presumo que os dois grupos sejam o cluster 2 e o cluster 3, aqueles que estarão mais representados, mas daqui, quando terminar o trabalho de campo, que foi interrompido, entretanto, com a pandemia, agora é que estou a retomar, lá chegaremos. Muito obrigada. Eu vou dar por terminada agora a sessão, que já passamos um bocadinho da hora, mas também foram 3 pessoas a apresentar e com alguns problemas técnicos pelo meio. Portanto, agradecer muito à Maria João, à Cristina e à Susana por esta partilha, pela discussão e dar os parabéns pelo artigo, que será brevemente publicado. Agradecer a presença de todos e todas e aproveitar para divulgar a próxima sessão de hoje a uma semana, no mesmo local, à mesma hora, que vai ser da responsabilidade da investigadora Ana Cristina Carvalho e tem o título Ambiente e Ecologia na Ficção Literária Portuguesa. Muito obrigado a todas e a todas e encontramos-nos para a semana.